Arquivo sombrio. Os ecos que você ouve talvez não sejam apenas da sua imaginação. Existem casos que as autoridades preferem esquecer. Arquivos que desaparecem misteriosamente dos departamentos de polícia e testemunhas que simplesmente se recusam a falar. Os 3 casos que você está prestes a conhecer foram enterrados por décadas, mas documentos vazados recentemente revelaram a verdade que tentaram esconder. Cada um destes relatos foi investigado oficialmente. Cada um deixou rastros físicos inexplicáveis. E cada um mudou para sempre aqueles que estiveram. Se você tem medo do desconhecido, talvez seja melhor parar por aqui. Porque algumas verdades deveriam permanecer enterradas. O primeiro arquivo chegou às minhas mãos através de um ex-investigador da Polícia Civil de Minas Gerais, que preferiu não se identificar. O caso ocorreu em uma pequena cidade do interior em 1992, mas só agora, após mais de 30 anos, alguém teve coragem de falar sobre o que realmente aconteceu naquela casa da Rua das Palmeiras. A residência número 347 pertencia à família Mendes há 3 gerações. Era uma construção simples, de tijolos aparentes, com um quintal extenso e uma cerca de madeira que sempre rangeu com o vento. Nada na aparência externa sugeria que aquela casa guardava segredos capazes de destruir a sanidade de uma família inteira. Antônio Mendes, um homem de 45 anos, trabalhava como contador na prefeitura. Sua esposa, Maria Helena, era professora primária respeitada na comunidade. Tinham 2 filhos, Pedro, de 17 anos, e Ana, de 14. Uma família comum, religiosa, sem histórico de problemas mentais ou envolvimento com drogas. De importantes que os investigadores fazem questão de frisar nos relatórios. Tudo começou quando Pedro passou a reclamar que estava esquecendo coisas simples. No começo, eram apenas pequenos lapsos. Não conseguia lembrar onde havia deixado os livros da escola. Esquecia conversas que havia tido no dia anterior. Perdia a noção do tempo. A família atribuiu o problema ao estresse dos estudos para o vestibular. Mas então, Maria Helena começou a experimentar os mesmos sintomas. Esquecia o nome dos alunos que ensinava há anos. Não conseguia recordar receitas de família que sabia de cor. Chegava em casa sem lembrar como havia feito o caminho. Em poucas semanas, uma névoa mental densa havia se abatido sobre os moradores da casa. O que mais perturbava não era apenas o esquecimento, mas a natureza específica das memórias que desapareciam. Eram sempre recordações felizes, momentos de conexão familiar, experiências positivas que simplesmente se apagavam como se nunca tivessem existido. O primeiro beijo de Pedro com a namorada, o dia do casamento de Maria Helena, as tardes de domingo em família. Menos tudo isso se tornava um vazio inexplicável na mente deles. Antônio, inicialmente poupado dos sintomas, começou a documentar tudo. Ele descrevia como os familiares acordavam cada manhã um pouco mais distantes, um pouco mais vazios, como se algo estivesse literalmente se alimentando das memórias que os faziam humanos. A situação se tornou crítica quando Ana, a filha mais nova, acordou certa manhã e não reconheceu a própria família. Ela sabia que eram pessoas que conhecia, mas não conseguia acessar nenhuma lembrança específica sobre eles. Era como se sua mente tivesse sido cuidadosamente editada, removendo apenas os vínculos emocionais. Foi quando Antônio decidiu procurar ajuda. Primeiro foram os médicos que não encontraram nada. Depois psicólogos, que sugeriram estresse coletivo. Finalmente, em desespero, ele procurou a polícia. O investigador responsável pelo caso, delegado Ferreira, admitiu anos depois que inicialmente pensou estar lidando com um surto psicótico familiar. Mas quando visitou a casa pela primeira vez, algo mudou sua perspectiva completamente. Ele relatou uma sensação imediata de desconforto ao entrar na residência. Não era medo, mas uma estranha melancolia, como se algo precioso tivesse sido perdido para sempre. Mais perturbador ainda,
foi o que aconteceu durante a investigação. O próprio delegado começou a esquecer detalhes da conversa enquanto ela ainda estava acontecendo. Após 2 horas na casa, Ferreira saiu com uma sensação de vazio que não conseguia explicar. Tinha suas anotações, mas não conseguia recordar exatamente o que havia motivado cada pergunta. Era como se parte da experiência tivesse sido apagada de sua memória em tempo real. A investigação revelou que a casa havia sido construída sobre um antigo cemitério indígena. Durante as escavações para a fundação, em 1923, foram encontrados diversos artefatos e ossadas, que simplesmente foram removidos e descartados sem qualquer cerimônia ou respeito. Mais intrigante ainda foi a descoberta de que todas as famílias que haviam morado na casa ao longo dos anos relataram problemas similares: depressão inexplicável, perda de memórias afetivas, deterioração dos vínculos familiares. Mas ninguém havia conectado os pontos até o caso da família Mendes. O delegado Ferreira ordenou uma investigação mais aprofundada da propriedade. O que encontraram no porão mudou tudo. Escondido atrás de uma parede falsa, havia um pequeno altar indígena, perfeitamente preservado. Sobre o altar, dezenas de objetos pessoais das famílias que haviam morado na casa ao longo das décadas. Fotografias, joias, cartas de amor, brinquedos de criança. Todos os objetos estavam dispostos de forma ritual, como oferendas, e todos representavam memórias felizes, momentos de alegria que haviam sido literalmente extraídos das pessoas que viveram naquele local. Quando os objetos foram removidos do altar, algo extraordinário aconteceu. A família Mendes começou a recuperar suas memórias perdidas. Não todas, mas o suficiente para reconstruir seus vínculos emocionais. Era como se a remoção dos objetos tivesse quebrado algum tipo de conexão sobrenatural, mas aqui está o detalhe que os investigadores tentaram esconder. Quando questionaram Antônio sobre quem havia colocado os objetos no altar, ele respondeu algo que congelou o sangue de todos os presentes. Não fomos nós, disse ele, mas toda noite alguém descia ao porão. Nós sabíamos, mas não conseguíamos lembrar na manhã seguinte. A pergunta que assombra este primeiro caso até hoje é simples, mas aterrorizante. Se não foram os moradores da casa que criaram aquele altar, quem foi? E mais importante ainda, você consegue ter certeza de que suas próprias memórias não estão sendo manipuladas neste exato momento? O segundo arquivo chegou até mim através de uma fonte ainda mais improvável. Uma ex-enfermeira aposentada que trabalhou no Hospital São Vicente, em uma cidade do interior de São Paulo, durante os anos 2005 a 2008, ela me procurou após descobrir que eu estava investigando casos sobrenaturais arquivados. E o que ela me contou mudou completamente minha perspectiva sobre os limites entre vida e morte. Hospital São Vicente era uma instituição respeitada, especializada em cuidados paliativos e tratamento de doenças terminais. A equipe médica era competente, a estrutura adequada e a taxa de mortalidade estava dentro do esperado para um hospital de sua categoria. Mas havia algo que os registros oficiais nunca documentaram. Alguns pacientes continuavam sendo tratados, mesmo após o falecimento. Enfermeira Sandra, que preferiu não revelar seu sobrenome, trabalhava no turno da madrugada do 4º andar, onde ficavam os pacientes mais graves. Foi durante essas longas noites silenciosas que ela começou a perceber anomalias que desafiavam qualquer explicação médica. Tudo começou com o paciente do quarto 412, Sr. Joaquim, de 73 anos, internado com câncer em estágio terminal. Joaquim faleceu em uma terça-feira, às 3h27 da madrugada. Sandra estava presente, confirmou o óbito e seguiu todos os protocolos necessários. O corpo foi transferido para o necrotério, conforme o procedimento padrão. Mas na noite seguinte, algo impossível aconteceu. Sandra passou pelo quarto 412 durante sua ronda de rotina e encontrou a cama ocupada. Não por outro paciente, mas pelo próprio Sr. Joaquim, que estava dormindo tranquilamente. Quando ela checou os registros, descobriu que
Não havia nenhuma anotação sobre alta ou transferência. Segundo a documentação, Joaquim nunca havia morrido. Confusa, Sandra verificou os registros de óbito do dia anterior. Não havia nenhuma menção à morte de Joaquim. Era como se o evento nunca tivesse ocorrido, mas ela se lembrava claramente de cada detalhe. O último suspiro, o procedimento de confirmação de óbito, a ligação para a família comunicando, o falecimento. O mais perturbador era que o próprio Joaquim não se lembrava de ter morrido. Quando questionado, ele disse que havia tido uma noite de sono muito reparadora e que se sentia melhor do que havia se sentido em meses. Os exames médicos confirmaram uma melhora inexplicável em seu quadro clínico. Sandra decidiu documentar tudo em um diário pessoal, temendo que sua sanidade mental estivesse sendo comprometida pelo estresse do trabalho. Mas então o mesmo fenômeno começou a se repetir com outros pacientes. Senhora Maria, 81 anos, faleceu na quinta-feira, devido a complicações cardíacas. Na sexta-feira, estava viva em seu leito, sem lembrança alguma do que havia acontecido. Seus familiares, que haviam sido comunicados do óbito, receberam uma ligação do hospital informando que havia ocorrido um erro de comunicação e que Maria estava bem. O padrão se repetiu dezenas de vezes ao longo dos meses seguintes. Morriam durante o turno da madrugada, mas amanheciam vivos, sem qualquer registro oficial de que o óbito havia ocorrido. As famílias eram informadas sobre erros de comunicação ou mal-entendidos administrativos. Assim como o protagonista de nossa primeira história buscava respostas naquele momento. Convido você a se inscrever agora no Arquivo Sombrio e ativar o sino. Só assim você não perderá os próximos capítulos dessa jornada pelas sombras que muitos preferem ignorar. E me diga nos comentários, você já teve a sensação de que algo importante foi apagado da sua memória? Sandra, a investigar mais profundamente o que estava acontecendo, descobriu que o hospital havia sido construído em 1963, sobre um antigo sanatório que havia operado durante a epidemia de tuberculose dos anos 40. O sanatório original foi destruído em um incêndio suspeito, que matou dezenas de pacientes e funcionários. Mais intrigante ainda, foi descobrir que o atual administrador do hospital, Dr. Albino Carvalho, era neto do médico-chefe do antigo sanatório. Quando Sandra tentou conversar com ele sobre as anomalias que estava presenciando, Dr. Albino demonstrou um conhecimento perturbador sobre os eventos. Alguns lugares desenvolvem uma memória própria, disse ele durante uma conversa que Sandra gravou secretamente. Quando muitas pessoas morrem em sofrimento no mesmo local, às vezes o próprio ambiente se recusa a aceitar a morte. É como se o hospital tivesse aprendido a curar e agora não consegue parar, mesmo quando deveria. Sandra descobriu que o Dr. Albino não estava surpreso com as ressurreições, porque elas haviam começado décadas antes. Ele havia herdado não apenas o hospital, mas também a responsabilidade de gerenciar um fenômeno que desafiava a compreensão médica. A investigação revelou registros ocultos que documentavam centenas de casos similares ao longo dos anos. Pacientes que morriam e voltavam sem explicação, sempre durante o turno da madrugada, sempre sem lembrança do ocorrido. O hospital havia desenvolvido protocolos não-officiais para lidar com essas situações, incluindo a falsificação de registros médicos para evitar investigações, mas havia um preço a ser pago por essa cura sobrenatural. Sandra descobriu que os pacientes que voltavam da morte não eram exatamente os mesmos. Eles perdiam algo essencial no processo: traços de personalidade, memórias específicas, conexões emocionais. Era como se voltassem como cópias imperfeitas de si mesmos. As famílias notavam as mudanças, mas as atribuíam aos efeitos da doença e dos medicamentos. Um pai carinhoso se tornava distante. Uma avó brincalhona perdia o interesse pelos netos. Um marido dedicado esquecia detalhes íntimos sobre a esposa. Pequenas mortes da alma que passavam despercebidas em meio à alegria de ter o ente querido de volta. Sandra decidiu expor a situação quando percebeu que ela própria estava sendo afetada. Após meses trabalhando no quarto andar, ela começou a ter lapsos de memória, perda de interesse em atividades que antes lhe davam prazer, e uma sensação constante
de que algo importante havia sido perdido para sempre. A investigação oficial nunca aconteceu. Sandra foi demitida sob alegação de conduta inadequada poucos dias depois de tentar formalizar uma denúncia. Todos os registros que ela havia coletado desapareceram misteriosamente de sua casa. E o mais perturbador, ela começou a questionar se os eventos que lembrava realmente haviam acontecido. O hospital continuou funcionando normalmente até 2010, quando foi fechado. Devido a irregularidades administrativas, o prédio permanece abandonado até hoje. Mas moradores da região relatam luzes acesas durante a madrugada e o som de equipamentos médicos funcionando. Sandra me contou que ainda tem pesadelos com aqueles corredores silenciosos, mas o que mais a assombra é uma dúvida que ela carrega até hoje. E se ela própria morreu durante uma daquelas noites no hospital? E tudo o que ela lembra da vida após aquele período é apenas uma ilusão criada por um lugar que se recusa a aceitar a morte. O que você faria se descobrisse que sua própria existência pode ser apenas uma lembrança falsa, implantada por algo que deveria ter deixado você partir há muito tempo? O terceiro e último arquivo chegou até mim de forma ainda mais misteriosa que os anteriores. Encontrei-o anexado a um e-mail anônimo, junto com coordenadas geográficas e uma única frase: vá até lá e comprove por si mesmo o que o descabre. Mudou completamente minha compreensão sobre a natureza da realidade. As coordenadas apontavam para uma região rural entre Minas Gerais e São Paulo, uma área de mata fechada, sem qualquer registro de ocupação humana nos mapas oficiais. Mas os documentos que acompanhavam o arquivo contavam uma história completamente diferente. Segundo os registros, havia uma cidade chamada Santa Rita do Vale, que existiu naquela exata localização entre 1975 e 1991. Uma comunidade próspera, com aproximadamente 3.000 habitantes. Economia baseada na agricultura e pecuária, escola, igreja, posto de saúde e até mesmo uma pequena delegacia de polícia. Os documentos incluíam certidões de nascimento, registros de casamento, escrituras de propriedade, atas de Câmara Municipal e centenas de fotografias que mostravam uma cidade típica do interior brasileiro. Havia pessoas sorridentes posando em frente às suas casas, crianças brincando nas ruas de terra, festivais religiosos, formaturas escolares, uma vida comunitária vibrante e aparentemente normal. Mas quando verifiquei os registros oficiais, não encontrei nenhuma menção a Santa Rita do Vale. O IBGE não tinha dados sobre a cidade. Não havia registros cartográficos. E quando consultei órgãos federais, fui informado de que nunca houve qualquer núcleo populacional naquela região. Intrigado, decidi visitar as coordenadas indicadas. A viagem até o local foi perturbadora. Conforme me aproximava da área, experimentei uma sensação crescente de familiaridade, como se já conhecesse aquelas estradas, aquelas curvas, aquelas paisagens, mas eu tinha certeza absoluta de que nunca havia estado naquela região antes. Quando finalmente cheguei ao local exato das coordenadas, encontrei apenas mata fechada. Não havia sinais de ocupação humana recente, nem ruínas, nem vestígios de construções. Mas havia algo inquietante no ar. Uma sensação de que algo importante havia acontecido ali. Algo que deixara uma marca invisível na própria atmosfera. Foi então que notei as anomalias. Pequenos detalhes que não faziam sentido. Trilhas que pareciam muito bem definidas para serem apenas rastros de animais. Árvores que cresciam em padrões geométricos suspeitos. E uma clareira perfeitamente circular no centro da mata, que parecia ter sido criada artificialmente. Decidi acampar no local por uma noite, esperando encontrar alguma pista que explicasse a discrepância entre os documentos e a realidade. O que aconteceu durante aquela noite desafiou tudo o que eu acreditava sobre a natureza do tempo e da memória. Por volta das 2 horas da manhã, comecei a ouvir sons que não condiziam com um ambiente de mata fechada. Eram ruídos urbanos distantes, carros passando, vozes conversando, música tocando baixinho. Inicialmente pensei que fossem sons vindos de alguma cidade próxima, mas a região
era isolada demais para que isso fosse possível. Conforme a noite avançava, os sons se tornaram mais claros e próximos. Eu conseguia distinguir conversas específicas, crianças rindo, cachorros latindo, sinos de igreja tocando. Era como se uma cidade inteira estivesse funcionando normalmente, a poucos metros de distância, mas completamente invisível. Às 3 horas da manhã, aconteceu algo que me fez questionar minha própria sanidade. Comecei a ver luzes através das árvores. Não luzes naturais, mas iluminação pública, janilas acícios, faróis de carros. Por alguns momentos, tive a impressão de que podia ver, através da mata, silhuetas de casas, ruas, postes de energia elétrica. Mas quando me aproximava de qualquer uma dessas visões, elas se dissolviam como miragens. As luzes se apagavam, os sons se distanciavam, e eu voltava a estar sozinho na mata silenciosa. Durante o amanhecer, algo extraordinário aconteceu. Por exatos 15 minutos, entre 6h15 e 6h30 da manhã, eu pude ver Santa Rita do Vale. Não como uma alucinação ou ilusão, mas como uma realidade sólida e tangível que se sobrepunha à mata. Era exatamente como mostrado nas fotografias dos arquivos. Casas simples, mas bem cuidadas, ruas de terra batida, pessoas indo trabalhar, crianças a caminho da escola. Eu podia sentir o cheiro de café sendo preparado, ouvir conversas matinais, ver a fumaça saindo das chaminés. Mas o mais perturbador era que algumas das pessoas que eu via me olhavam diretamente, como se pudessem me ver também. Uma senhora idosa acenou para mim da janela de sua casa. Uma criança apontou em minha direção e disse algo para a mãe. Um homem de meia-idade parou no meio da rua e me encarou com uma expressão de reconhecimento. Às 6h30, em ponto, tudo desapareceu. A cidade simplesmente se dissolveu como fumaça, deixando apenas a mata original. Mas agora, eu sabia que Santa Rita do Vale não era uma invenção ou um arquivo falsificado. Era uma realidade que existia em paralelo ao nosso mundo, visível apenas em momentos específicos e para pessoas específicas. Quando retornei à civilização, decidi investigar mais profundamente a história da região. Discovery Cure. Nos anos 80, houve uma série de relatórios oficiais sobre fenômenos atmosféricos anômalos naquela área. Pilotos de avião relatavam avistar luzes e construções que não apareciam nos mapas. E alguns moradores de cidades próximas falavam sobre parentes que haviam se mudado para uma cidade chamada Santa Rita do Vale, mas que nunca mais foram vistos. A investigação revelou algo ainda mais perturbador. Eu não era a primeira pessoa a receber aqueles arquivos. Ao longo dos anos, dezenas de pesquisadores, jornalistas e curiosos haviam sido misteriosamente contatados e direcionados àquele local. Alguns voltaram com relatos similares ao meu. Outros nunca mais foram vistos. Mas aqui está a reviravolta que mudou tudo. Quando tentei entrar em contato com algumas das pessoas que supostamente haviam investigado Santa Rita do Vale antes de mim, descobri que não havia registros de que essas pessoas jamais tivessem existido. Seus nomes apareciam nos arquivos, mas não havia documentos oficiais, registros de nascimento ou qualquer evidência de que tivessem vivido no mundo real. Era como se Santa Rita do Vale fosse uma cidade que coletava pessoas de nossa realidade, transformando-as em habitantes de um mundo paralelo. E talvez, apenas talvez, eu próprio já tenha sido coletado, e tudo o que considero minha vida atual seja apenas uma memória implantada de um mundo que já não existe mais. A pergunta final que deixo com vocês é a mais aterrorizante de todas. Como vocês podem ter certeza de que a cidade onde vivem, as pessoas que conhecem e até mesmo suas próprias memórias são reais? E se tudo não passar de uma elaborada ilusão criada por algo que coleta realidades como um colecionador coleta borboletas? Se esta jornada pelos arquivos proibidos despertou questões sobre a natureza da própria existência, deixe seu like como reconhecimento de que algumas verdades são mais aterrorizantes que qualquer ficção. Compartilhe com aqueles que, assim como você, têm coragem de questionar os limites da realidade. E nos comentários, me conte, você já teve a sensação de que sua própria vida
pode não ser exatamente o que parece ser? Nos vemos no próximo. Se é que tanto você quanto eu ainda existiremos quando ele for revelado.